prendas religiosas, prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, também aqueles que nos assistem e nos ouvem de suas casas. Celebramos a liturgia do terceiro domingo, depois da festa da Páscoa. Ouvimos esse trecho do Evangelho de São João, em que nosso Senhor começava a falar com os apóstolos para algo que era tão importante. Estava terminando o tempo da presença visível de nosso Senhor aqui na terra. Estava se aproximando o momento em que os apóstolos teriam que crer, seguir, servir a esse mesmo Jesus, mas pela fé. E chegando o momento em que eles teriam agora que de fato viver a missão que nosso Senhor deixou e vai reforçar para eles no dia da ascensão, de pregar a palavra de Deus ao mundo inteiro e convencer as pessoas, com a graça do Espírito Santo, de que deveriam crer, seguir, servir a nosso Senhor, mesmo sem terem visto o Senhor, confiando sobretudo na palavra de Deus, na ação do Espírito Santo, mas também no testemunho dos apóstolos. E quando eles vão começar as suas pregações, como os Atos dos Apóstolos vão nos narrar, depois da festa do Espírito Santo, eles vão dar esse testemunho. Nós o vimos ressuscitados, nós comemos e bebemos com Ele depois da ressurreição, convivemos com o Senhor, somos testemunhas oculares desses grandes mistérios. E precisavam convencer, com a graça de Deus, obviamente, com a ação do Espírito Santo, mas sobretudo pelo seu testemunho. E por isso, de maneira misteriosa, como nosso Senhor falava, ainda um pouco de tempo e não me vereis, mais um pouco de tempo e me tornareis a ver, porque vou para o Pai. E comparado com a eternidade, é sempre um tempo muito breve. Ano passado, tivemos uma idosa do nosso abrigo que morreu aos 115 anos de idade, Dona Maria de Lourdes. Deus concedeu a ela muitos anos de vida, né? Fora um pouquinho até do comum, 115 anos de idade. Mas ainda assim, comparado com a eternidade, um brevíssimo tempo. E é tão importante esse momento do Evangelho para nós, é tão importante nós termos essa convicção do quanto o nosso tempo nesse mundo é breve, para nós nos convencermos cada vez mais de que vale a pena as renúncias, os sacrifícios para nós servirmos a nosso Senhor, para não perdermos toda a eternidade. E nosso Senhor vai esclarecendo, né, os seus ensinamentos, percebendo quando Jesus falava dessa despedida, a tristeza dos apóstolos, mas virá, receberão, se forem fiéis, a recompensa no céu, terão esse novo encontro depois de passado um breve tempo, e viverão uma alegria e uma felicidade que ninguém poderá vos tirar, sem nenhuma sombra de vicissitude, de dor, de contratempo. Se nós precisamos de palavras motivacionais para nós encontramos na palavra do Senhor. Nós encontramos nos santos evangelhos. É a fé, é a esperança cristã, é a esperança da vida eterna. Não é preciso inventar palavras diferentes para nos motivar. Nós temos a palavra de Deus, nós temos a promessa do Senhor. Aquele que perseverar até o fim, esse é que será salvo. E ouvirá do Senhor: vinde, benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde toda a eternidade.
Que palavra motivacional precisamos a mais? Que palavra diferente nós precisamos a mais? Além da palavra de Deus, da garantia da palavra do Senhor. A alegria que ninguém poderá nos tirar, sem nenhuma sombra, sem nenhuma dor. Mas para nós um dia podermos alcançar essa alegria, felicidade, a posse de Deus no céu, nós temos um caminho a trilhar. E que vai custar um pouco mais ou um pouco menos para um e para outro. Mas vai custar para todos nós algum sacrifício. Mas comparado com a eternidade é um brevíssimo tempo. E que vale a pena para nós um dia recebermos a recompensa no céu. Mas todos nós, meus irmãos, temos uma missão. Em primeiro lugar, a salvação da nossa alma. Isso não é egoísmo, orgulho, nada disso. É a minha responsabilidade e missão, primeiro, cuidar da salvação da minha alma. E eu vou prestar contas a Deus e devo contas a Deus da minha alma, em primeiro lugar. Mas quando eu cuido da salvação da minha alma, naturalmente nós também cuidamos da salvação do nosso próximo. Porque se eu cuido realmente da salvação da minha alma, eu vou procurar servir a nosso Senhor. Aquilo que nós aprendemos, o conhecer, amar e servir a Deus neste mundo, para depois receber essa alegria que ninguém poderá nos tirar no céu. E se nós cuidamos de conhecer, amar e servir a nosso Senhor nesse mundo para salvar a nossa alma, naturalmente nós daremos o bom testemunho, o bom exemplo de uma vida cristã, católica. E é importante nós termos a consciência dessa nossa missão. E a carta do apóstolo São Pedro, belíssima, que a igreja hoje traz na liturgia. Entre tantas coisas que nos fala o apóstolo São Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, eu gostaria de fixarmos num trecho bem pequeno. Meus irmãos, que nós possamos calar a voz dos insensatos pelas nossas boas obras, pelas nossas boas ações. A expressão que é usada no Evangelho, na Epístola de São Pedro. Esta é a tradução que está aqui. Pois a vontade de Deus é esta, que fazendo o bem, caleis a ignorância dos insensatos, como pessoas livres, sem usar a liberdade como pretexto para o mal. Que com a prática do bem, nós calemos a voz dos insensatos. Aquele que busca a santidade, responde a todas as calúnias, críticas, qualquer coisa que possa receber. E se há um argumento que o mundo não tem contestação, não tem resposta, é a santidade. Se há um argumento que cala de fato a voz dos inimigos de nosso Senhor, da igreja, dos insensatos como um todo, são as obras de misericórdia, a prática do bem. O bem se difunde por si mesmo, é um princípio básico da filosofia. O bem naturalmente se difunde, se irradia e influencia no nosso entorno. E essa é a nossa missão. Às vezes gastamos tanto tempo em talvez queremos nos justificar de uma coisa, de outra. E muitas vezes a resposta mais virtuosa seria o silêncio. A resposta, a atitude mais virtuosa seria a paciência. A atitude mais virtuosa seria a mansidão. E muitas vezes nós desconcertamos aqueles que no dizer popular, muitas pessoas se dizem hoje, querem nos tirar da graça.
uma expressão que se usa muito, fulano quer me tirar da graça, né? Está testando a minha paciência, quer me tirar da graça. E muitas vezes o inimigo vai insuflar também coisas, acontecimentos, pessoas no nosso caminho para querer nos tirar da graça, do amor de Deus, querer tirar a nossa paz. E quando nós respondemos com a prática do bem, com a paciência, com a mansidão, com a caridade, com a oração que transforma o nosso e o coração do próximo, às vezes não imediatamente, mas vamos calando a voz dos insensatos. Tem um autor que diz que os santos não procuravam como que limpar a sua imagem diante da sociedade. Cuidavam de agradar a Deus, de servir ao Senhor, de ter uma boa imagem, um bom coração diante do Senhor. Se estavam sendo injuriados, caluniados, desprezados, muitos poucos se importavam com isso, mas queriam servir a nosso Senhor, e muitas vezes no silêncio, na paciência, na mansidão. Poderíamos colocar aqui inúmeros exemplos. Agora, dia 6 de abril, foi celebrado os 300 anos do nascimento do grande São Geraldo Magela, protetor das crianças, das mães gestantes, o grande São Geraldo, redentorista. E São Geraldo foi acusado falsamente de haver pecado na sua castidade. Ele era o porteiro do convento e uma jovem começou a importuná-lo. E ele rejeitando prontamente, rejeitando todos os momentos, não deu nenhum instante de consentimento. E ela, ferida no seu orgulho, na sua vaidade pela rejeição, e se perdendo pelo mundo, engravidou e se apresentou ao grande Santo Afonso Maria de Ligório, que era o fundador da Ordem Superior de São Geraldo, e acusou, dizendo que o seu filho era daquele irmão Geraldo. Santo Afonso, naquele momento, para refletir, para pensar, mas retirou São Geraldo da portaria e deu a ele uma dura provação. Impediu que ele comungasse. Ficou muito tempo sem a comunhão. Ele que, quando passava, se entrasse numa igreja, diante do Santíssimo, rapidamente ele entrava em êxtase. Tal era a sua contemplação, admiração diante do Senhor sacramentado. Muitas e muitas vezes foi visto em êxtase diante de Jesus sacramentado e foi proibido da comunhão. E procurou, com uma graça muito especial de Deus, a viver a sua santidade, sem se preocupar muito em limpar a sua imagem, que era falsa, aquela acusação inteiramente falsa. Ele sabia e Deus sabia. E passou o tempo, não me lembro agora exatamente quanto tempo foi essa aprovação dele. A jovem, tocada pela graça de Deus no seu coração, se arrependeu daquela calúnia e que estava defiando aquele homem. Se apresentou a Santo Afonso e confessou a sua mentira, a sua calúnia. Santo Afonso chamou de São Geraldo dentro de uma igreja, foi conversar com ele. Falou: meu irmão, por que você não falou nada? Ele olhou para o sacrário, olhou para a cruz e abaixou os seus olhos. Santo Afonso entendeu ali que lidava com uma alma privilegiada, com uma alma santa, que preferiu passar por essa vergonhosa humilhação tão dura, preferiu viver a obediência, como São Pedro diz hoje, nos convida à obediência ao seu superior, que lhe deu a proibição de, durante um período de avaliação, de comungar. Padecer tudo isso
por amor a nosso Senhor e o quanto alcançou virtudes, merecimentos junto de Deus. Santa Teresa de Calcutá foi acusada, a congregação crescendo, também se espalhando pelo mundo inteiro, recebendo doações, valores. E ela foi acusada de estar acumulando dinheiro, né? Recebendo muito dinheiro, muitas doações para sua obra de caridade. E recebeu um dia lá em Calcutá, na Índia, um grupo de fiscais, de policiais ou coisas semelhantes, e que foram de maneira muito, né, ignorante, dura com ela, diante daquela humilde religiosa, e já com acusações prontas contra ela de que estava juntando dinheiro, bens, valores, porque estava recebendo muitas doações do mundo inteiro. E havia recebido uma grande importância de um doador da Inglaterra. E ela, com muita simplicidade, com muita humildade, falou assim: eu guardo esses tesouros todos aqui. Vocês quiserem, eu devolvo tudo para vocês. Eles alvoroçaram logo aqueles homens: vamos lá, queremos ver onde está esse tesouro. Ela caminhou com eles humildemente. Abriu uma porta assim, tinha um refeitório imenso, com as 300 crianças assim, mais ou menos. O tesouro está aí. Podem levar, mas cuidem desse tesouro, porque Deus pedirá contas a vocês. Tudo que me deram, o tesouro está aí. Calaram, saíram um após o outro. Que com a prática do bem façais calar a voz dos insensatos. E assim poderíamos discorrer inúmeros exemplos. A paciência, a mansidão de Santa Rita de Cássia para a conversão da sua família, do seu esposo, de um casamento difícil, pesado. Conseguiu a conversão do esposo, dos filhos e depois ingressa na vida religiosa. São Maximiliano Maria Kolbe, que se entregou para a morte no lugar de um pai de família que estava sendo condenado num campo de concentração. São João Bosco foi acusado, quando estava iniciando o seu trabalho com aquele oratório festivo, educando a infância e a juventude. Foi acusado pelas autoridades políticas de que estava criando um grupo político revolucionário, um partido revolucionário jovem. Tempo complicado da unificação da Itália, uma época política complicada. E o tempo foi mostrando a dedicação daquele grande sacerdote, que foi tão incompreendido no seu tempo, e tornou-se esse farol para a juventude. E assim, tantos e tantos exemplos da vida dos santos. Para que isso possa nos encorajar. Isso sim, são palavras motivacionais, eu diria, mais do que palavras, exemplos motivacionais. Que nós temos na vida, na história da igreja, na vida dos santos. Para que nós nos convençamos cada vez mais de que vale a pena servir ao Senhor, servir a Cristo é reinar. O tempo dado a Deus, as coisas de Deus, a prática de boas obras nunca é um tempo perdido. Muitas vezes os santos saíram aparentemente derrotados desse mundo, mas vitoriosos diante do Senhor. Derrotados muitas vezes, mortos vergonhosamente no martírio. Mas hoje contemplam a Deus nosso Senhor no céu. Já receberam essa alegria que ninguém poderá tirar, manchar, tocar essa alegria. Portanto, prezados irmãos e irmãs, que nós nos convençamos disso, que nós nos encorajemos à prática do bem. E se nosso Senhor padeceu tantas humilhações e incompreensões, e se os santos e santas de Deus também trilhando o caminho do Senhor, passaram também por tudo isso. É possível nós também suportarmos. É possível nós também darmos essa resposta da paciência,
da mansidão, do silêncio, da oração. Suplicarmos a Deus nosso Senhor e carregarmos a nossa cruz. Porque da parte de Deus não faltará a sua graça. A proteção, a mediação, a intercessão da nossa boa Mãe do céu. Em comunhão com os santos e santas do céu, nós alcançamos do Senhor também as graças. E assim, podemos pacientemente carregar a nossa cruz, ser constantes, perseverantes. Porque aquele que perseverar até o fim, esse é que será salvo. E eu concluo com a oração da collecta da Santa Missa que o Padre rezou antes da primeira leitura e que expressa bem o pensamento de hoje. Ó Deus, que mostrais aos extraviados a luz da vossa verdade, para que possam tornar ao caminho da justiça. Dai a todos que professam a fé cristã, que repudiem tudo aquilo que se opõe a este nome e sigam o que lhe é conforme. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.